O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro e, com isso, conquista seu quinto título na competição. Veja o que Neto falou após o jogo. Para você, Quesada, o jogo... No segundo tempo, o Everson se transformou no grande cara do jogo, né? Evitando que o Flamengo fizesse mais do que esse único gol na segunda etapa aí, né? E que curioso, né? Esse gol do Plata, Neto, a gente viu junto, né? Esse gol sai depois de uma furada do Allan Kardec, que poderia ter incendiado o jogo. Ele perde o gol, contra-golpe fulminante, e o Plata entrou bem no jogo. Que, por sinal, o Atlético deu esse contragolpe a todo momento no segundo tempo, né, Marília? Eu acho que o comecinho do segundo tempo mostrou um Atlético talvez faminto, afoito, em cima do Flamengo. O primeiro tempo o Atlético foi um pouco melhor, mas ainda, obviamente, um time que precisava tirar uma diferença feita no jogo de ida. No segundo tempo, depois que o Atlético foi pro tudo ou nada, o Flamengo, que já foi para Belo Horizonte com a estratégia de contra-atacar, né, uma pequena mudança que teve com a volta do Pulgar, foi um time que com o Plata nesse lance aí foi fatal, mas teve outras chances. Acho que o título do Flamengo é inapelável, foram 5 mata-matas, o Flamengo foi melhor nos 5, 3 com o Tite e 2 com o Felipe Luiz. Acho que o melhor jogo do Flamengo nessa construção toda foi contra o Palmeiras, ainda no Tite, talvez tenha sido o melhor jogo do Flamengo no ano, mas é inquestionável e injusto não dar ao Felipe Luiz todos os louros desse título. Ele assumiu o time na véspera da semifinal contra o Corinthians, um time desacreditado. Mas se o Tite fica, acontece isso? Não. Para salvar a temporada, né? E quem salvou a temporada foi a junção Felipe Luiz com o Gabigol, porque a partir daquele jogo até o jogo da semana passada foram 7 jogos do Felipe Luiz, 6 com o Gabigol como titular, e foi o Gabigol que fez os gols do título, com todo respeito ao Gonzalo Plata, mas quem fez os gols do título foi o Felipe Luiz, foi o Gabigol na semana passada, que anunciou no final do jogo que sai do Flamengo no ano que vem, que saiu atirando, reclamou da diretoria que não conversou com ele, reclamou da diretoria que não fez valer acordos verbais que tinham com ele e com o pai, que apertou a minha mão e apertou a mão do meu pai e não levou a sério o que tinham combinado comigo e saiu atirando no Tite. Diz que em 2024 ele teve um técnico que não o respeitou. O Neto falou da informação dele aqui sobre o Cruzeiro, se você me dá licença, Neto. Lógico. Eu dei informação há um mês no UOL, quem quiser ver pode olhar, no dia 8 de outubro eu entrevistei o Alexandre Matos, que me disse, e a gente publicou no UOL, em on e em off, as coisas que eu tinha apurado junto aos diretores do Flamengo, que era o Gabigol o grande nome para o ano seguinte. E ele vai ser jogador do Cruzeiro em 2025. Vamos lá, então. Para você, Salve, em relação ao Flamengo, o que você pensa disso? O jogo de hoje foi só confirmar o título porque veio na semana passada. O primeiro tempo é o que a Marília descreveu, bem, por sinal, né? O primeiro tempo mostrou um Atlético Mineiro até desorganizado, na minha opinião, querendo reverter o resultado, mas achei que o Felipe Luiz montou uma bela de uma estratégia. Eu acho que o melhor ainda foi usar o Gabigol no primeiro tempo e vir com o Bruno Henrique no segundo tempo. Essa substituição... Que deu certinho, né? Foi correto, né? E possivelmente ele já tinha isso armado. O Bruno Henrique vem para o segundo tempo e o Flamengo melhora muito. Essa desorganização do Atlético faz o Bruno Henrique em velocidade, que poderia ter feito até outros gols. O Quesada falou do Everson, que fez grandes defesas, mas também o Bruno Henrique poderia ter feito aquele gol, né, Neto? Aquilo ali... foi uma grande defesa do Everson também, né? Mas o Bruno Henrique poderia ter feito gol, poderia ter feito passe. Então, foi um Flamengo... Não, foi um amasso, né? Foi um Flamengo dominante, foi um Flamengo com estratégia, e eu também entendo que sem o Felipe Luiz o Flamengo não jogaria como jogou nesses últimos jogos, principalmente na semana passada. Pra mim só ganhou o título porque o Tite foi mandado embora. O Felipe Luiz assumiu, qualquer outro treinador que tenha assumido, faria o mais simples. Ou você é centroavante, você joga de centroavante. Você é ponto esquerdo. Por exemplo, Bruno Henrique, o Tite jogava do lado esquerdo? Não, jogava do lado direito. O que o Felipe Luiz fez hoje? Botou ele aonde? Do lado esquerdo. Então, é isso que o Flamengo teve, um ambiente diferente, que por sinal também, só a Copa do Brasil é muito pouco para um Flamengo que já está devendo 500 milhões. Diga-se de passagem, Quesada. Um cara que faltou muito no Atlético foi o Daverson, né? Porque o Daverson, ele... Mas o Daverson, ele não jogou a Copa do Brasil. Não, sim, mas eu tô dizendo, ajeitou o time com o Daverson. Com o Daverson seria diferente hoje, né? Ele jogou pelo Cuiabá, a ideia dele, Neto, era até começar com o Allan Kardec para fazer meio que a função do Daverson. Mas não dá para comparar. Não dá para comparar. Aí ele entrou com o Zaratio, né, para ganhar esse meio campo, já que o Felipe Luiz reforçou o time, né, com pelo menos 2 volantes ali, o garoto Everton Araújo
E também o Pulga, né? E o Gerson Agora, também só teve uma coisa, função legal hoje. Esse Everton, É muito bom, volante né? do Flamengo, é um jogadorzaço. Você não consegue cortar pra mim, eu gosto que corte a imagem. Porque às vezes ele tá falando, o cara não sabe, aí vai ver eu, ver a Marília, a gente é meio ruim, meio feio, mas os caras gostam de ver a gente às vezes na televisão. E isso, ó, fica tão legal assim, cara. Fica melhor. Aí parece que a gente tá falando em cima, o cara que tá em casa às vezes não sabe, tá no bar. Eu gosto assim, né? E fica legal assim, independentemente de a gente ter o evento ou não. O Everton, esse menino, o Everton é um craque de bola, um volante excepcional, um volante de muita qualidade, que por sinal, quem colocou pra jogar? Quem que deu sequência? Quem que mudou o jogo no intervalo? O Felipe Luiz. Ele vai ser grande treinador? Não sei. Mas que ele é um baita gestor e que ele já foi campeão da Copa do Brasil, isso vai dar um... Parece que fazer o simples é fácil. E ele Não é mostrou fácil. em 4 jogos de Copa do Brasil decisões muito importantes. Então, no jogo de volta com o Corinthians, ele perde um jogador no primeiro tempo e muda o jeito do Flamengo jogar e não parecia que o Flamengo estava jogando com um a menos na casa do adversário. Nessas 2 finais com o Atlético, ele joga a primeira final em casa. Seu 4 gols. Sabe que precisa fazer o resultado. Naquela partida jogou o Gerson de segundo volante. Tudo bem, ele não tinha o Pulgar, mas é o Gerson que joga como segundo volante. No jogo de hoje, com o resultado, é verdade, mas ele fez um Flamengo no primeiro tempo e um Flamengo no segundo tempo, quando ele percebeu que o Galo, obviamente, tentaria o tudo ou nada. Neto, a gente sabe também que é óbvio que falar sobre o Felipe Luiz é importante, porque mudou o ano do Flamengo, os 30 dias de Felipe Luiz. Verdade. Mas é importante também, a gente está vendo de rabo de olho a festa do Flamengo, às vezes um pouco constrangida, porque ela está sendo ofuscada por uma entrevista muito forte do Gabigol. E o Marcos Braz, que tinha começado uma live assim que o jogo acabou, para falar sobre os méritos de uma diretoria que perdeu de novo, mordeu virilha, perdeu de novo, fechou a live depois que o Gabigol falou agora há pouco contra a atual direção do Flamengo. Então, porque a gente está a um mês da eleição do Flamengo. Então, sabe o que acontece? O que fizeram para esse menino? Vamos lá. Independentemente de eu ser corintiano, não, sou apaixonado por ele. Falar a verdade, para mim, ele é um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro. Ele é muito carismático. O que o Tite fez para ele? O que o Marcos Braz fez, o Landim fez, a torcida também. Ele também cometeu equívocos, sim, que é o de vestir a camisa do Corinthians e também do doping. E do Palmeiras também. Tá legal, beleza. Agora, pera um pouquinho. Aí o cara vem, sai o Tite, ele quantas vezes ele foi a terceira opção? Sempre Com foi. o Tite, sempre foi. Pedro, Carlinhos. E se não fosse a quarta? Então o Tite quis acabar com a carreira dele. Aí ele sai do Flamengo como campeão da Copa do Brasil e que fez os 2 gols do primeiro jogo. Qual o seu entendimento em relação a isso, Quesada, depois Sálvio e a Marília, que deu a opinião dela perfeitamente. E o mais louco, né, que ele era a última opção até quando o Pedro estava machucado. Porque o Pedro se machuca, aí o Tite deveria falar, bom, tá bom, vai, vou parar com essa conversa, vou dar chance para um cara, né, que todo mundo reconhece que tem um grande talento. Agora, essa diretoria do Flamengo, ela não teve capacidade de tomar a decisão de mandar embora o Gabigol e jogou tudo nas costas do Tite. Porque parece que foi só o Tite. Na realidade, a diretoria do... Não é só o Tite, não. É o César Sampaio, é o filhinho do Tite, é a comissão técnica toda. Ninguém gostava do Gabigol lá dentro e ficou só marcado o Tite. Na verdade, ninguém gostava, o presidente não queria mais. O Braz é um oportunista agora de vir fazer... Né? Não, conversei com ele para renovar para o ano que vem. Conversa. Não vai ficar, como a gente já viu antecipado. A verdade é o seguinte... E essa sabendo ele vai jogar, né? A verdade, eles queriam fazer o contrato com ele de 1 ano. Ele não quis. Ele tem 3 anos, porque ele está livre. Ele está livre. O que você pensa, Salve? Eu estou copiando as frases dele aqui, mas tem uma muito boa para você comentar. Foi um ano conturbado para mim individualmente, a questão do doping. Depois teve um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, eu nunca tentei externar isso. Foi um período horrível para mim. Sempre trabalhei, tentei melhorar, tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma. É isso. E o Gabigol, que às vezes entrava quando o Flamengo estava perdendo, o Tite até chegou a colocar o Gabigol às 43, 44 do segundo tempo. Então só um minuto sobre isso. Né? E ele fez alguma coisa? Agora o Marcelo não entrou. O Mano colocou ele para entrar. Quando estava ganhando o jogo, um monte de gente falando, se eu fosse o Marcelo, não entraria. Imagina se tivesse sido o Gabigol. A gente aqui estaria acabando com o Gabigol.